Graça e paz, meu amado irmão, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora de Jesus Cristo e que o Santo Espírito de Deus venham estar contigo neste momento. Meus amados, estamos aqui mais uma vez para iniciar o nosso culto dominical. É o momento que nós temos de nos reunir para louvar a Deus, é o momento que nós temos de nos reunir para aprender da palavra do Senhor. Reúna aí a sua família, se reúna com os seus familiares, com aqueles que os cercam. Alguns assistem ao culto com os vizinhos ou com amigos que estão mais próximos. Então fique junto das pessoas importantes para você nesse momento, porque agora nós vamos louvar e adorar o nosso Deus. Sempre é bom lembrar, meus irmãos, que o culto não é um programa, não é um evento, mas é um momento onde nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos como família para adorar o nome do nosso Deus. Então, para iniciar esse culto, eu gostaria de convidar todos vocês a participarem junto comigo dessa palavra de oração inicial. Vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você desse um pouquinho a mais de atenção nesse momento e que você começasse a pensar em Deus. Eleve seus pensamentos a Deus, coloque diante de Deus os seus medos, as suas ansiedades, os seus desejos, porque certamente Ele está ouvindo o que você tem a dizer agora. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui essa noite. Senhor, obrigado porque esse culto, ó Pai, tem tido a oportunidade de alcançar tantas pessoas. Nós sabemos, ó Pai, que não só os membros da Primeira Igreja Batista em Aldeia da Prata, mas nós sabemos de pessoas de outras igrejas, pessoas de outros estados, nós sabemos de pessoas de outros países que têm sido abençoados por esse culto, ó Pai. E por isso nós te louvamos e te agradecemos. Nos ajuda, ó Pai, nesses poucos instantes que vamos passar unidos, a louvar o Teu nome, a Te adorar, a Te exaltar, a Te bendizer, ó Pai. Não permita, ó Senhor, que nenhum atrapalho venha sobre nossas vidas, que nenhum barulho externo venha nos atrapalhar. Não permita que ninguém venha nos ligar com um problema para nos distrair agora. Nos ajuda, ó Pai, a ter nossa atenção total a Ti. Senhor, nos ajuda a prestar um culto, ó Pai, em espírito e em verdade. Que nós possamos Te adorar, ó Pai, com inteireza de nossos corações. É bem verdade que a gente não Te oferece, ó Pai, aquilo que a gente deveria oferecer. Porque Tu, ó Pai, nos deu a maior bênção que poderíamos ter. Tu enviou Teu Filho amado Jesus para morrer pelos nossos pecados. E o que nós podemos Te dar em troca, ó Pai? Como nós podemos demonstrar a nossa gratidão? Toda a nossa vida, ó Pai, todo o nosso coração não é suficiente, ó Pai, para demonstrar a nossa gratidão. Então, ó Pai, nos ajuda a Te adorar, nos ajuda a Te exaltar e nos ajuda a Te bendizer. Fica conosco, ó Pai, nesse momento. Abençoa, ó Pai, cada família que está prestando esse culto juntamente conosco. Abençoa os testemunhos que teremos. Senhor, abençoa o pregador dessa noite. Guarda-o em Tuas santas mãos. Que as palavras dele nessa noite, ó Pai, venham encontrar lugar em nosso coração e venham germinar e florescer, ó Deus, para a glória do Teu nome. Ouve, Senhor, a nossa oração, ouve o nosso clamor no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de convidar agora você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler alguns versículos na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 10, vamos ler o verso 13, 14 e 15, se não me falha a memória. Romanos capítulo 10, isso aí, verso 13 e 14 e 15. Não se preocupe se você não tiver com a sua Bíblia aí, porque vai aparecer na tela. Mas se você tiver um papelzinho aí, uma caneta, é bom você clicar a caneta e anotar para depois você ler com mais calma, para você depois meditar um pouco nesse texto. É um texto muito famoso, mas não é porque esse texto é famoso que ele é menos importante. Vamos ler todos juntos? Romanos 10, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Meus amados, eu vou ler mais uma vez para ficar bem gravado em nossos corações, porque esse texto ele é maravilhoso. Vamos ler ele de novo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E o verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados, a salvação é algo que a gente às vezes não pensa muito nela. Mas o fato é que por mais que a gente viva, a nossa vida é limitada. Alguns morrem muito cedo, ainda como criança. Outros no início da juventude. Alguns conseguem chegar à terceira idade. Mas fatalmente todos nós vamos morrer. A gente não gosta de falar muito de morte, não. É um assunto meio negativo, é um assunto meio ruim, sabe? A gente tem aquela sensação de que se a gente falar numa coisa ruim, a gente atrai aquela coisa ruim. A gente tem isso na cultura brasileira. Então, se você falar de morte, você atrai morte. Mas não é verdade isso não, meu querido. Eu vivo falando em dinheiro e não atraio dinheiro. Não se preocupe que falar de morte não atrai morte na sua vida, não. Então a gente tem medo de falar de morte, mas infelizmente a morte entrou na humanidade e a gente vai passar por isso. E o que é que se segue depois da morte? Muitas pessoas passam a vida buscando vencer a morte. Se exercitam, se cuidam, se tratam e às vezes conseguem prolongar a vida mais um pouquinho. Mas a verdade é que ninguém escapa desse inimigo cruel. E a palavra do Senhor fala aqui no verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que chamar, que clamar por Jesus, será salvo. Meu amigo, você sabe por que nós estamos aqui nesse culto televisionado, nesse culto através da internet? Não é para manter o culto tradicional da igreja, não é por isso. Não é para dar aos irmãos de Aldeia da Prata um lenitivo, para que eles não fiquem sem ter o que fazer no domingo. Não é por isso não. Esses cultos, amados, que nós temos feito aqui, que nós temos feito juntos com vocês, eles só têm um único objetivo: levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. É só isso. Levar, transmitir a palavra de Deus. Mas você pode falar assim, talvez você diga assim, mas eu já conheço a palavra de Deus. Meu irmão, se você já conhece a palavra de Deus, você precisa colocar essa palavra de Deus para fora. A palavra de Deus não é algo que a gente acumula, é algo que a gente precisa externar, a gente precisa estornar isso. Eu não sei se você que está me assistindo hoje faz parte do grupo de pessoas que ainda não receberam a Cristo como Salvador. Ou se você faz parte do grupo de pessoas que já receberam a Cristo como Salvador. Porque só tinha esses dois grupos. Ou você tem Jesus Cristo como seu Salvador, ou você já invocou o nome do Senhor e será salvo, ou você ainda não fez isso. Só tem esses dois grupos. E em qual dos dois grupos você está? Meus amados, qual a missão da igreja? Levar a palavra do Evangelho. Como as pessoas vão conhecer Jesus se elas nunca escutaram falar? E como elas vão escutar falar se ninguém for até ela? Graças a Deus você tem internet, graças a Deus você tem esse aparelho e pode assistir esse culto, mas muitas pessoas não conseguem. Nem todo mundo tem um smartphone, nem todo mundo tem uma Smart TV, nem todo mundo tem Wi-Fi, tem 3G. Tem pessoas que não têm isso. E como que essas pessoas vão alcançar? Como elas vão ouvir falar de Cristo? Quem vai falar de Cristo com elas? Eu gostaria de convidar você agora a assistir conosco um rápido programa da Junta de Missões Nacionais chamado Seja Luz. Esse programa vai falar um pouquinho sobre a pregação do Evangelho. Vamos assistir com a gente? Não há nada melhor nesse mundo do que viver no centro da vontade de Deus para a sua vida. Poder ter a oportunidade de ter uma profissão que eu possa oferecer alguma coisa a alguém que precise. Impacta a gente de uma maneira muito especial, muito gratificante. E eu espero poder levar essa experiência para a minha igreja e para a minha região, falando aos pastores lá desse movimento, desse trabalho, que é um trabalho em que a gente percebe que o coração dos batistas está voltado para a Amazônia. Olá, mais uma vez juntos com o nosso programa Seja Luz. Você ama missões?
Eu amo missões. Se você ora por missões, eu oro por missões. Amar missões é algo precioso, porque missões está no coração de Deus. Você já conhece a Amazônia? Você já conhece o nosso barco missionário? Você já ouviu falar do nosso centro de treinamento, de formação missionária lá na Amazônia? Você já visitou uma comunidade ribeirinha? Eu já estive em várias. Já fui no barco missionário, já visitamos algumas comunidades, pregamos, compartilhamos. Você já ouviu falar do projeto O Novo Sorriso da Amazônia? Ah, você precisa conhecer. E hoje você vai conhecer um pouquinho do que está acontecendo na Amazônia. E recentemente um grupo de líderes, de pastores, eles vieram ao Brasil e foram lá na Amazônia apoiar o trabalho dos nossos radicais, dos nossos missionários. Estiveram lá visitando as comunidades ribeirinhas, ficaram no nosso barco. Lindo, lindo, lindo o trabalho missionário na Amazônia. Assista um pouquinho do que foi esta viagem missionária. Uma bênção. Uma pessoa passou e me convidou para ir para a igreja. E eu estava numa ressaca e disse, não, por que não? Não tenho nada a perder. Eu vou ver. E eu cheguei lá, foi no dia que chegar a comissão de missionários. Eu sempre escutei muito de alguns pastores e nós temos essa convicção, eu e a minha esposa, de que não há nada melhor nesse mundo do que viver no centro da vontade de Deus para a sua vida. Independente se é aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, no Texas, ou em qualquer outro lugar do mundo, o importante é você viver no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. Por isso nós estamos felizes de estar tão longe de casa, mas estar no centro da vontade de Deus. Porque em qualquer lugar onde você está, se você está no centro da vontade de Deus, ali é a sua casa. Amém. E nós estamos muito felizes por causa disso. Hoje eu vou aqui matar este velho homem e vou sair de dentro das águas, um novo homem convertido, fielmente só para o Senhor Salvador Jesus Cristo. E esses são os frutos gerados pelo investimento de vocês. Nós queremos agradecer a você, em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje é um dia muito especial, que os batistas brasileiros, através da Junta de Missões Nacionais, vêm expressar a sua gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos americanos da Igreja Batista em Taono. E nós queremos dizer, em nome dos batistas brasileiros, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pastor Edgar, obrigado toda a amada igreja, que Deus assim continue abençoando esta igreja, abençoando o amado pastor e abençoando toda a membresia desta igreja, Igreja Batista em Taono, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Voluntários viajaram mais de 30 horas para alcançar vidas em comunidades ribeirinhas. Costa do Jussara, Itapéua, Ubim, Jacaré, Japim, Moreira e Comunidade de Fátima. O projeto Novo Sorriso da Amazônia tem levado o Evangelho de Cristo e ações de compaixão e graça que transformam vidas. Alguns voluntários contaram como foi a sua experiência durante a primeira edição da Transaúde, em janeiro de 2017. Maravilhoso para mim participar dessa primeira Transaúde, que realmente eu creio que isso vai ser histórico aqui na Amazônia. A gente pode ser como, na verdade, Jesus pediu para a gente ser como eles. Que nós conseguimos fazer todo o atendimento completo, de uma forma integral. Desde cirurgia, a parte periodontal, a parte de dentísticas, é feito completamente mesmo o atendimento nas crianças. Isso para nós é muito bom, porque na cidade de Quari, um dente está custando 60, 80 reais para ser extraído, né? Nós atendemos, em média, assim, por comunidade, 20, 30 crianças, prescrevendo, já trazemos os medicamentos, orientamos
As maiores doenças que encontramos relacionadas à falta mesmo de higiene, precariedade, então muitas doenças de pele, parasitoses, intestinais. Estamos vendo pessoas se convertendo, pessoas tendo seus futuros mudados e a palavra de Deus tem sido pregada. Cada pessoa que vem para um atendimento tem uma história e as crianças assim têm me tocado muito. Muitas crianças com histórico de abandono, os pais foram embora, eles moram com outras pessoas da comunidade. Deus está usando assim essas situações que nós estamos encontrando, essas pessoas, para me mostrar que eu preciso olhar mais em volta. Eu estou voltando muito mais rica no sentido de vida mesmo, né? Porque aqui a nossa experiência é de vida na vida. A gente faz muito pouco quando a gente está lá, sentado na nossa igreja, confortável, com ar-condicionado, né? E é outra realidade. A gente precisa pagar o preço de manter essas pessoas aqui, né? Estamos chegando ao final, mas durante a semana nós temos mais notícias missionárias, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, e você pode acompanhar também na minha página no Facebook as notícias do campo missionário. Entre lá, mande um recado para mim e a gente pode manter um contato e nós estamos sempre orando uns pelos outros. Deus te abençoe, até a próxima semana. Meus amados, o Evangelho é muito simples. É muito simples. O homem foi criado perfeito. Deus criou o homem perfeito, colocou o homem ali no jardim que ele plantou no Éden, um lugar maravilhoso. E deu apenas uma única direção para o homem. Olha, não coma daquela árvore. Deus queria saber se Deus queria dar ao homem a chance de obedecer ou de desobedecer. Porque Deus queria que o homem obedecesse. E o homem desobedeceu e o mundo entrou por essa lambança que a gente vê hoje. Deus, então, ele ama o mundo com tanto amor que ele dá a Jesus Cristo, o seu Filho amado, para morrer pelos nossos pecados. É simples, nós lemos aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu pergunto para você, meu amigo que está me assistindo, quando você vai dar uma resposta a esse chamado de Deus na sua vida? E eu não estou falando agora só para as pessoas que não têm Jesus como seu Salvador, mas para você que é crente, que é servo de Jesus Cristo, que já milita nessa obra, Deus tem te chamado, meu irmão. Quando você vai dar uma resposta para o chamado de Deus na tua vida? Deus tem uma obra grandiosa na vida de cada um de nós e muitas vezes nós não queremos viver o que Deus tem sonhado para as nossas vidas. Deus tem um plano na vida de cada um. Deus não quer apenas te salvar, não. Deus quer te salvar e Deus quer te usar na obra dele. E talvez Deus esteja falando com você nessa noite, talvez você esteja sentindo o Espírito Santo falar no seu coração. E se você por um acaso tiver sentido o Espírito Santo, se essas palavras que eu estou lhe falando, elas estão te fazendo sentido de alguma forma, se você sente o Espírito de Deus falando com você, não resista, meu amigo. Pare de lutar contra o Senhor, comece a viver os sonhos de Deus na sua vida. Sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar.
que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Meus amados, estamos nos aproximando agora do momento da mensagem.
É bem verdade que todo culto é uma mensagem. A primeira parte já foi uma mensagem também através de louvores, testemunhos, através da leitura da palavra, mas agora nós vamos chegar no momento da exposição bíblica. Hoje o nosso amado pregador será o nosso pastor, o pastor Joel Macedo. Ele vai trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Eu gostaria de convidar você que continuasse conosco, que continuasse prestando atenção. O YouTube, ele dá uma ferramenta e muitas pessoas não sabem, e a gente tem como olhar as estatísticas do vídeo. E a gente não consegue saber quem está assistindo, mas a gente consegue saber, por exemplo, a hora que as pessoas estão prestando atenção, a hora que as pessoas estão saindo do culto, a hora que as pessoas estão acelerando, a hora que as pessoas voltam para ver alguma coisa novamente. Você tem como observar isso. E a gente sabe que muita gente, infelizmente, quando chega na mensagem, para de ver o culto. Vê só os louvores, às vezes algumas pessoas voltam para ouvir o louvor de novo, mas na hora da mensagem a pessoa sai. Meu amigo, não faça isso. Se seu dedinho está coçando aí para você, sabe, pular fora do culto, não deixa o diabo usar seu dedinho, não. Fica com a gente mais um pouquinho, uma mensagem rápida, 15, 20 minutos, mas uma mensagem que vem de Deus. Certamente Deus vai falar com você nessa noite, meu querido. Então não saia, fica até o final, faça essa força. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes aparece tanta coisa nas nossas vidas, mas faça esse esforço, faça esse investimento na sua vida espiritual. Vamos orar, irmãos, nesse momento e logo após o pastor Joel está com a palavra. Deus bendito, Pai amado, louvado seja o Teu nome. Senhor, nos ajuda agora, ó Pai, a prestarmos atenção na palavra que o pastor vai trazer essa noite. Que a gente possa ouvir, ó Pai, com os nossos ouvidos abertos, que a gente possa assistir isso com os nossos olhos abertos, que o nosso coração possa estar aberto. Nos ajuda, ó Pai, a ouvir essa mensagem que o Senhor preparou, Pai, através do Teu servo Joel. Nos ajuda, ó Pai, a crescermos espiritualmente e nos ajuda a nos posicionarmos diante de Ti. Nós lemos hoje, ó Pai, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É algo tão simples, ó Pai. Nos ajuda a darmos esse passo diante de Ti. Nós também lemos, ó Pai, que como ouvirão se não há quem pregue. Nos ajuda, ó Pai, a pregarmos a Tua palavra. Nos ajuda a compartilharmos esse evangelho com as pessoas que ainda não conhecem. Fica conosco, ó Pai, nessa noite. Usa, ó Pai, poderosamente o Teu servo, o pastor Joel. Usa aí nos louvores que teremos, Senhor, para que se fale poderosamente aos nossos corações. Fica conosco, ó Pai, nos guarda no nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um neste momento, com você, com toda a sua família, no seu lar, abençoando, guardando, lhe dando toda sorte de bênção. Queremos agradecer a sua atenção, você que tem estado conosco, que tem assistido aos nossos cultos. Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Neste momento nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a orar neste momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em espírito mesmo. Se não quiser fechar os seus olhos, não tem problema. Mas em espírito de oração, vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido Senhor, exaltado seja para todo sempre o Teu nome. Deus bendito, neste momento estamos reunidos e fazemos isso em nome de Jesus, suplicando, Senhor, a Tua misericórdia. Ó Pai Celeste, que o Teu anjo esteja presente ao lado de cada um neste momento, Senhor Deus, e que o Teu Espírito fale profundamente ao coração daquele necessitado. Perdoa as nossas falhas, as nossas inseguranças, as nossas fraquezas. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Dar-nos a Tua direção, a Tua iluminação, a Tua inspiração. Em nome de Jesus nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Eu convido você neste momento a acompanhar a leitura da Palavra de Deus que nós vamos fazer no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler os versículos 7 e 15 a 18 do capítulo 2 e depois leremos no capítulo 3 os versículos 6
e 19. Leiamos. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículos 15 a 18 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora no capítulo 3, os versículos 6 e 19 diz assim, no versículo 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 19 diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E era sobre estas coisas que nós gostaríamos de meditar com você um pouco nesta noite. E eu gostaria que você meditasse comigo sobre o seguinte tema: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Qual o propósito da vida do ser humano? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da minha vida? Será que o propósito da vida é apenas para que nós trabalhemos, comamos, nos passeemos, criemos os nossos filhos, constituindo família, e depois envelhecemos e finalmente morremos? Seria esse o propósito da vida do ser humano? Seria para isso que Deus fez o homem? Será que é isso que o homem deseja no seu íntimo, no seu coração? Apenas estudar, trabalhar, se divertir, constituir família, criar filhos, vir os netos, envelhecer, morrer? Alguns têm outras ambições, como enriquecer, ganhar muito dinheiro, viajar pelo mundo inteiro, e etc, etc, etc. Não, meu querido, não é este o propósito da vida. O propósito da vida definitivamente não é este. Deus não criou o homem para estas coisas, com esta finalidade. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Aleluias. Deus criou o homem para que o homem o adorasse, para que o homem o enaltecesse, para que o homem usufruísse da glória de Deus, da sua presença, das suas bênçãos. Deus criou o homem para que o homem vivesse maravilhosamente.
E o homem precisa adorar a Deus, o homem precisa de Deus, o homem precisa da presença de Deus. Mas o homem pecou. E eu gostaria de contextualizar você nesse texto que nós vimos neste momento. Deus fez o homem, como nós lemos, e como você conhece bem a história, e colocou o homem no jardim do Éden. E Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus fez um jardim, colocou o homem para que o homem cuidasse do jardim, trabalhasse no jardim, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que o trabalho é um castigo, não. O trabalho ele existe antes do homem pecar. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, Deus colocou o homem para que ele trabalhasse no jardim, para que ele cuidasse do jardim. O que veio em consequência do pecado foi o suor, a labuta, a dificuldade para conseguir as coisas que antes o homem não tinha. E ali estava o homem, Deus plantou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore ali era para que o homem mostrasse para Deus a sua obediência. E Deus disse para o homem assim, olha, não coma dessa árvore, não coma desse fruto. Mas aí a serpente veio, tentou a mulher, o diabo, né? Através da serpente, enganou a mulher acabou comendo, porque Deus viu que... Por que a mulher? Deus viu o homem só e disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. E Deus fez o homem cair num sono profundo, tirou uma das suas costelas e fez a mulher. E a mulher a sua companheira, até naquele momento a mulher foi tentada pelo inimigo e ela comeu daquele fruto proibido e também deu para o seu marido e ele comeu. E pecaram os dois. E Deus havia dito, olha, não coma dessa árvore, porque se você comer, você vai morrer. Adão não sabia nem o que era morrer. Não tinha experiência com a morte. Nunca tinha visto nada morto. É como a gente pega uma criança em casa e diz, olha, não pegue nessa panela que ela está quente. Se você pegar, você vai se queimar. A criança nunca se queimou. A criança nunca viu um queimado. A criança não sabe o que é quente nem frio. Até o dia que ela pega e queima a mãozinha e aí ela descobre o que é queimadura. Assim o homem foi experimentar, pagou para ver, como a gente diz no nosso ditado. E o homem pecou. E aí Deus castiga a serpente. Deus atribui à mulher agora a questão da dor, do parto. E ao homem Deus diz, olha, você vai trabalhar agora, vai ser do suor do seu rosto que você vai se virar. As coisas agora não vão mais brotar da terra como antes. A terra agora se tornou maldita por sua causa. Você agora vai ter que lavrar a terra. Se quiser comer, você vai ter que plantar. Você vai ter que correr atrás. Do suor do teu rosto comerás. E você vai fazer isso por todo o dia da sua vida, até que você morra. Volte para o pó, volte para a terra, que foi de lá que você veio. Porque você é pó. E para o pó você voltará. E aí nós perguntamos, qual o propósito da vida? Será que é isso? Nascer, crescer, viver, criar filhos, passear? Alguns querem enriquecer, outros não. Mas a verdade é que Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor. Mas para que nós pudéssemos e para que nós possamos fazer isso, é necessário que nós estejamos vivos. Porque se morrermos, nós não poderemos louvar a Deus. Então, para que o homem possa louvar a Deus, é preciso que o homem esteja vivo, porque a morte ela se torna um impedimento na vida do homem. É um momento de impedimento em que o homem não pode louvar a Deus estando morto. A palavra de Deus diz, por acaso te louvará o pó? Diz o salmista. Então é necessário que o homem esteja vivo. E aí vem o desejo de viver.
Desejo no coração do homem de viver. A palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem o desejo da vida. Quando Deus fez o homem para viver eternamente. Deus não fez o homem para morrer. Por isso que existe esse desejo do homem de viver. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado. Também colocou no coração do homem o desejo pela vida. É por isso que você vê essa busca frenética pela eterna juventude. Ninguém quer envelhecer, porque o envelhecimento é resultado da morte das células. As nossas células elas vão morrendo e isso vai anunciando, vai prenunciando a nossa morte também física. E nós vamos envelhecendo, vamos perdendo o brilho, o vigor, a pele, o cabelo, as coisas vão caindo, vão ficando meio feias, meio difíceis. E o homem quer viver, e o homem busca a juventude. E aí vai atrás de fórmulas para ficar eternamente jovem. Né? O homem busca a imortalidade. O segredo da vida, ser imortal. Alguns cientistas aí estão tentando descobrir como fazer para ressuscitar as pessoas e mantê-las elas vivas, né? Alguns multimilionários estão até mandando congelar os seus corpos para que quando no futuro longínquo o homem descobrir o segredo e conseguir ressuscitar as pessoas e devolver a vida, ele possa também ser ressuscitado e voltar a viver. Veja que busca frenética, que loucura, o homem atrás da vida, mas isso é porque está intrínseco no seu coração o desejo pela vida. É por isso que você sente esse desejo no seu coração de estar sempre vivo. É por isso que você sente que apesar da sua vontade, do seu desejo de crescer, apesar das suas realizações, você ter enriquecido, ser um homem próspero, uma mulher próspera, uma pessoa bonita, uma pessoa famosa, uma pessoa que tem todas as coisas que a maioria das pessoas desejariam ter, ainda existe um vazio no seu coração. Existe algo que falta, que você não consegue identificar ao certo o que é. Este algo é a vida. E esta vida é Jesus. Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus que nos dá vida, que nos vivifica. Ele que é a alma vivificante, como nós encontramos em Coríntios, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45 da palavra de Deus, que Adão era alma vivente, mas Jesus é espírito vivificante. Então esse desejo pela vida, Deus colocou no coração do homem. A alma, ela anseia pela vida. A alma humana, ela anseia pela vida. Ela quer viver. Ela não quer morrer. Porque Deus não fez a alma humana para que ela morresse. E aí o que é que Deus faz? Deus tinha todo um plano, todo um propósito para o homem. Mas os planos de Deus, eles não serão frustrados. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Deus fez o homem para que o homem vivesse. Mas o homem desobedeceu, pecou. E agora o homem está fadado a morrer. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. E aí vem esse desejo de viver, essa ansiedade, essa agonia, essa coisa que está faltando alguma coisa na minha vida, apesar de tudo que eu tenho. Ansiedade pela vida. A alma anseia pela vida. A sua alma anseia pela vida. Mas Deus, em toda a sua misericórdia, Deus resolve conceder ao homem a oportunidade para que ele continue vivendo. E aí o que é que Deus faz? Deus envia o seu filho para morrer na cruz,
para nos resgatar do pecado, para nos livrar dos braços da morte, para nos tirar desse charco de lodo, dessa areia movediça que nos traga, que nos leva para o fundo. E aí Deus providencia o seu Filho e manda o seu Filho para que ele morra na cruz no lugar do homem. E que agora, através de Jesus, nós possamos alcançar a vida. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus sabe o que foi que ele fez. Deus sabe o homem que ele criou. Deus sabe, Deus conhece o coração do homem. Deus conhece os desejos do teu coração. Deus conhece as tuas necessidades. E Deus sabe que a maior de todas as tuas necessidades é a vida. O Senhor quer que tu vivas, porque tu estás morto. A Bíblia diz que nós estamos todos, o homem pecou, e por haver pecado, o homem se encontra morto em seus delitos e pecados. Nós precisamos da vida que o Senhor Jesus Cristo tem para nos dar. Por isso, meu querido, minha querida, a vida sem Jesus, ela não tem sentido. A vida sem Jesus, ela deixa a alma humana sem rumo, à deriva. Ela deixa a alma humana sem propósito, sem sentido. Algumas pessoas têm isso tão marcante na sua vida, por refletir acerca da sua própria vida, que elas se lançam em busca de lenitivos e vão atrás de drogas, atrás de bebidas e se metem pela vida. E quanto mais ela procura resolver o seu problema com as suas próprias mãos, mais ela se enrosca, mais ela se afunda. Quanto mais ela se debate em busca de vida, mais ela se afunda nessa areia movediça, nesse charco de lodo que é o pecado. Só Jesus pode nos dar a vida. Por isso, meu querido, minha querida, você que nos ouve nessa noite, se você sente esse vazio no seu coração, volte-se para Jesus. Ele é a vida. É Ele que está faltando. Esse vazio no seu coração, não há nada que preencha. Só Jesus pode preencher a tua vida. Entrega a sua vida para Jesus. Aceita-o como seu único e suficiente Salvador. Ele perdoará os teus pecados, escreverá o teu nome no livro da vida e tu receberás o galardão da vida eterna, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa sentir a presença da vida na sua vida de hoje por diante. Amém.
momento, nós gostaríamos de orar com você, encerrando o culto desta noite. Feche os seus olhos, baixe, curva a sua cabeça, onde você estiver nesse momento, nós vamos orar. Grandioso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus misericordioso, Senhor. Ó Pai Celestial, Tu nos fizeste e sabes que no nosso coração há esse desejo pela vida. E Tu, apesar do nosso erro, apesar do nosso pecado, Senhor, Tu providenciastes o Teu Filho Jesus para que Ele desse a sua vida na cruz, no Calvário, para morrer em nosso lugar, a morte que nos competia, Senhor. E através dele, através do sangue de Jesus, nós herdamos a vida eterna. Ó Pai Celestial, muito obrigado por este livramento tão grande. Ó Senhor, obrigado porque Tu sabes que a nossa necessidade é a vida. E então Tu enviaste a vida para vir até nós, que é o Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por Tuas misericórdias. Ó Pai Celestial, aqueles que, ouvindo esta mensagem, entenderam, Senhor, e que brotou no seu coração a semente do Evangelho. Firma, Senhor, os seus passos nos Teus caminhos. Segura, Senhor, nas Suas mãos. Dá-lhes força, dá-lhe entendimento, dá-lhe discernimento. Escreve, segundo a Tua vontade, ó Pai, os seus nomes no livro da vida, conforme Tu tens prometido. É a oração que nós Te fazemos, encarecidamente, Te pedindo em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha todos uma excelente noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite.